Salve, rapaziada! Estamos começando mais um Bradocast, podcast oficial de Caxias do Sul. Brunão, posso começar com uma curiosidade, mano? Pode. Tu pode votar em todos os episódios. Toda vez que eu falo Bradocast, tu fala depois Bradocast, ou podcast oficial. Tu sempre repete Bradocast. sério? Aham. De verdade? De verdade. Caraca. Tudo bem, eu te perdoo, mano. E aí, tudo bem, mano? Vou falar o que pra ti, irmão? Não, nada. Faz parte da minha vida, né? A minha vida trouxe a gente a esse momento. Enfim, Brunão, após muitos episódios, mais de 2 meses aí, sem que a gente gravasse um episódio somente eu e o senhor. Você, eu e tu. Eu e tu, estamos aqui, então, gravando um episódio. E assim, já pra começar na maluquice já. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre, assim, uma coisa muito importante que a gente, assim, aprendeu o valor disso exponencialmente mais após criar o podcast. Perfeito. Que é o network. A gente já comentou de network várias vezes, mas a gente focou no conceito, Perfeito. não na prática. Perfeito. Hoje a gente vai falar na prática, tanto é que a gente trouxe aqui uma equipe. Tô brincando. Não Venham trouxemos. aqui, todas as pessoas que a gente conhece, entrem agora. Não, também não, né? Mas vamos falar um pouquinho na prática e como é que o networking funciona e como fazer o networking, né? Perfeito. Isso é mais importante. Perfeito. Mas antes de tudo, Hoje tá diferente aqui do meu lado, mano. Hoje tá aqui. e hoje tá aqui pra mim, né? Hoje tá aqui pra mim. Pra ti tá sempre aí. É verdade. O que é isso, mano? Eu cansei de falar. Fala tu. Tá bom, aqui Eu não você aguento está mais. vendo um Não QR aguento mais. Code que você pode usar para apoiar o Você tem Bradocast. que apoiar o Então, Bradocast. qualquer valor Você a tem partir que de apoiar. R$1 que é o que o Pix Apoia o permite. Bradocast. Apoia o Bradocast Isso, e apoia é o isso. Bradocast. Além disso, tem as redes sociais. Ajuda Então, nós. Instagram, Apoia o TikTok Bradocast. e o Spotify. Se Ajuda você bastante. gosta de ouvir um podcast enquanto você treina, o supino, Isso aí ajuda. é bom a pra gente. você. Isso aí. Eu gosto disso. Sabia que eu gosto de escutar os nossos podcasts na academia? Sério? Assim, os nossos podcasts na academia, pra mim, é um Isso problema. aqui, pelo que eu tenho anotado aqui, é um distúrbio narcisístico. Tô brincando. Caraca, cara. Mas eu... Às vezes é um problema porque eu escuto, mas eu tô com um bloco de notas aberto. Porque eu tiro insights do nosso próprio podcast. E até, tipo, coisas que a gente pode fazer diferente. Maneiras de comunicar diferente. Pois é, cara. E isso é verdade, porque inclusive eu tô aqui com um bloco de notas aberto. Show. Com algumas citações de um dos maiores livros sobre networking da face da Terra. Que é a Bíblia Sagrada. Que não é a Bíblia Sagrada. Droga. Mas sim é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Depois que eu te recomendei esse livro, mudou tua vida, mano? Mudou, cara, porque De eu nada, li, então. eu li 2 vezes esse livro e esse livro, assim, espetacular, cara. De nada, Esse então. livro, eu acho que cada vez que tu lê, tu tira um insight diferente. Tu lê uma frase que tem um impacto em ti de uma maneira diferente que tu não tinha pensado antes. Então, acho que esse livro é maluquice. É maluquice. De quem tu conheceu esse livro? Quem que te recomendou ou tu pegou na internet? Mano Assim? do céu. Agora tu vai longe, cara. Eu acho que foi da internet. Eu acho que foi num podcast. Alguém... Nossa, mano, é impressionante como minha vida é só podcast. Foi alguém num podcast, acho que recomendou esse livro. Ah, é? Acho que foi daí. Ou não também. Velho, eu posso dar só uma curiosidade antes de tu Pode, falar? por favor. Tem uma série, tá ligado? The Big Bang Theory? Com Que certeza. tem Sheldon. Com certeza. Tem a série Parece que o é... Elon Musk. Tem a série que é o Young Sheldon, né? Que é ele mais novo na escola. Aí tem um episódio lá que ele vai fazer amigos. E ele pega esse livro na biblioteca. Caraca. Só que o Sheldon, ele é muito literal. Então lá tem um dos ensinamentos do livro, fale o nome das pessoas. Aí ele chega, por exemplo, oi, Carlos. Tudo bem, Carlos? Como você está, Carlos? Você é importante pra mim, psicopata, Carlos. cara. E eu dei muita risada, Você é velho. psicopata. Porque eu pensei, mano, eu li esse livro e ele entendeu isso. E a primeira vez que eu pensei nisso, eu pensei, não é possível que alguém vai pensar em falar isso o tempo todo, tá ligado? Pois e é. eles representarem isso na série. Enfim, pode lançar aí. Mas assim, nesse livro eu tava até procurando aqui pra ver se eu tenho essa frase anotada que ele falou, mas um dos ensinamentos que ele passa, o Dale Carnegie passa, é realmente tu chamar as pessoas pelo nome. Não sei se era ele ou ele tava contando a história de um dos alunos que ele teve, que tinha uma empresa, eu acho que até era ele, mas tinha uma empresa muito grande e ele sabia o nome de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo daquela empresa, todas as pessoas que ele negociava, todo mundo. Ele sabia o nome, sobrenome, e ele passou um macete, uma dica pra te decorar o nome das pessoas, que é associar as coisas. Então, tipo assim, o Carlos Eduardo é o cara que tem o podcast, que trabalha com economia, gosta muito de trabalhar com dinheiro, usa óculos,
E gosta de usar roupas básicas. Esse é o Carlos. Associar as coisas, entendeu? E ainda que o teu deu muita característica, porque pode ser que ele lembrava só do Carlos tem um podcast. Sim. Pra ele tava suficiente. Pra ele já é suficiente. Loucura, né? Porque no momento... E isso é muito real. No momento que tu coloca uma característica numa pessoa que já é dela, né? Mas tu usa ela como base pra se lembrar dela, tu acaba lembrando de todas as outras. É que nem um assunto... Pegar assim... época de escola. Tu estudou muito pra uma prova, né? Aí tu pensa, tá... América. O que é a América? Tá, as Américas. Aí tu só de lembrar América, tu já sabe que tem América do Sul, América Central, América do Norte e América Latina. Aí disso tu já destrincha diversas outras coisas através disso. Tu vai lembrando, tu vai associando. Por isso que é muito importante associar o nome das pessoas. Colocando na prática isso, mano, não tem nada melhor do que tu conhecer uma pessoa, ela sabe o teu nome. Eu vou botar na ordem do receptor. Ela sabe o teu nome. Tu encontra essa pessoa 2 dias depois e ela te chama pelo nome, tu se sente muito bem e tu valoriza muito essa pessoa. Muito na prática, mas a gente sabe disso porque os nomes que a gente aprende, a gente fala com uma pessoa, a gente sabe. Tipo, porque dá pra ver na pessoa, em vez de chegar, fala meu irmão, fala Carlos, é diferente, mano. A maneira que ela te recebe. É diferente. É muito louco. E é muito importante você saber como que aquela pessoa gosta de ser chamada. Tipo assim, meu nome é Carlos Eduardo. Algumas pessoas me chamam de Carlos, outras me chamam de Eduardo, outras me chamam de Carlos Eduardo, mas a maneira que eu gosto de ser chamado é Carlos Eduardo. Perfeito. As pessoas me chamaram de Carlos Eduardo, por mais que eu não tenha problema nenhum me chamar de outra maneira. Sim. Entendeu? Não tem problema nenhum, mas como que tu prefere ser chamado? Carlos Eduardo. Então, a coisa mais importante é tu chegar numa pessoa e tu falar o nome dela da maneira que ela gosta de ouvir o nome dela. Porque tu já começa recebendo um sim dessa pessoa. Verdade. Já começa recebendo uma expressão positiva daquela pessoa. Então tu chega pra mim assim, Carlos Eduardo, tudo bem contigo? Eu já vou, opa! Esse cara tem uma coisa diferenciada, me chama pelo meu nome completo, meu nome composto. Então, isso é uma coisa muito importante para se atentar. A maneira que a pessoa gosta de ser chamada. Além de chamar ela pelo nome, é a maneira que ela gosta. Bruno, tu prefere Bruno Guita dos Santos, Brunão, a maneira... Que seja apelido, que seja qualquer coisa. Mas chamar a pessoa pela maneira que ela gosta. Isso que eu ia falar da questão de apelido. Eu, assim, pra mim, Bruno, eu tô feliz. Eu gosto quando acerta um Guitel. Aí me conquistou facilmente, quando acerta Guitel. Mas é o exemplo do Brunão. Pô, o Brunão eu aceito tranquilamente. Eu lembro o Franco, que é o presidente da AGE, a gente fala meu presida, ele se sente bem com o presida. Tipo, é uma zoeira, né? Que a gente fala meu presida, ele curte, tá ligado? Mas ele gosta, entendeu? Ele gosta. Então, chamar as pessoas da maneira que ela gosta de ser chamada é uma coisa positiva. Exato, não necessariamente o nome, a maneira que ela gosta de ser chamada. Isso, a maneira que ela gosta. Que nem tem um presidente, o nome dele é Bruno e ele gosta de ser chamado de presidente. Ele só gosta de ser chamado de presidente. Chama ele de presidente. Tu vai agregar muito, ele vai gostar de ti, ele vai criar uma empatia contigo. Verdade. E tu vai conseguir desenvolver uma relação com ele muito... Só não erra o nome de ninguém, mano. Por favor, não erra o nome de ninguém, que isso é complicado. Se não sabe falar o nome, se Fala, não sabe meu irmão, pronunciar, é melhor tu não chamar pelo nome do que errar. Um exemplo disso é quando a gente tava com o podcast aqui, eu falei do Guelph, né? Felipe Guelph, eu falei Guelph. A mim me arrependo até hoje. Não que ele tenha ficado bravo comigo nem nada, mas eu senti, tá ligado? Putz, errei o nome do cara, velho. É complicado. É duro, mano. Não erra o nome das pessoas. E passando pra um outro ensinamento aqui, que eu tenho, que assim, tem uma frase aqui, que é do Sigmund Freud. Tá? A frase dele é assim, tudo que fazemos é provocado por 2 coisas. 1, o impulso sexual e 2, o desejo de ser grande. Perfeito. Tá, ele falava isso. E morreu. Qual que é o insight disso? Qual que é a dica disso? Humildade. Tá, humildade. O desejo sexual a gente acaba não conseguindo controlar. Que é carnal. Isso é natural, entendeu? Não tem como controlar isso. Mas, agora, o desejo de ser grande, a ganância, isso é controlável. Isso é a falta de humildade. Então, tu abordar uma pessoa sendo humilde e não confunda humildade, e não associe humildade com pobreza, porque muitas pessoas fazem isso. Associar a palavra humildade com a palavra pobreza.
Ah, o cara é humilde, só usa roupa barata, só usa coisa barata, não tem nada caro, só come em restaurante barato. Isso não é humildade. Humildade é a maneira que a pessoa se porta, entendeu? A maneira que ela se comunica. Obviamente, tem que levar em consideração o tipo de roupa que ele usa. Claro, a gente leva isso em consideração, mas não é o fator principal, né, Bruno? Vou dar um exemplo de humildade, mano. Tudo que tu falar, vou dar um exemplo. Boa. Lembrei. A gente teve o evento da AGE, do Rap Hour Empreendedor, e o palestrante era o Guelph, que eu inclusive errei o nome aqui, inclusive, desculpa, Felipe. Mas assim, ele era o palestrante, e quando a gente chegou no evento, ele ainda não tinha chegado, a gente sentou na mesa lá atrás, a gente ficou lá no fundo. E começou a encher de gente, ficou muita gente na nossa frente, assim, ficou uma galera. E o Felipe, na hora que ele chegou, ele olhou assim, tinha toda aquela galera, ele nos viu lá, e ele foi lá nos cumprimentar, tá ligado? Ele teve a humildade de, mesmo sendo palestrante, ele viu lá nos conhecer, ele foi, atravessou aquele mar de gente, nos cumprimentou, Isso falou aí. com nós. E o que a gente se sentiu valorizado naquele momento foi impressionante. É muito importante. Porque a gente pensou, caraca, ele é o palestrante, ele tava lá no palco, tipo, ele ainda não tinha sabido pra começar, mas ele tá lá na frente, ele viu nós, ele veio até nós e nos cumprimentou, tá ligado? E tem um filósofo dos Estados Unidos que ele se chama John Dewey. E assim, ele disse assim que a maneira mais profunda, que a mais profunda necessidade da natureza humana é se sentir importante. Perfeito. Perfeito. A mais profunda necessidade da natureza humana é se sentir importante. Então, assim, qual que foi o sentimento que eu e o Brunão tivemos quando o Guelph apareceu lá na nossa mesa e cumprimentar a gente, ele sendo palestrante, ele sendo, enfim, a pessoa... A pessoa do momento. A pessoa do momento ali naquele evento, a gente se sentiu importante. Perfeito. Então, isso é errado de se fazer? Não. Não é errado. Na verdade, se tu quer agregar valor com uma pessoa, tu tem que fazer com que ela se sinta importante. Isso, tá, então beleza, então eu tenho um tipo de pensamento, né? Eu tenho sempre que me sentir importante, então não. Negativo, tu sempre tem que fazer a pessoa do outro lado se sentir importante. A pessoa do outro lado tem que se sentir importante, porque aí ela vai ter esse sentimento e aí ela vai estar no mesmo lugar que eu e o Brunão estamos hoje. Perfeito. Tipo assim, pô, o Felipe Guelph é um baita de um cara. Ele nos reconhece, ele sabe do nosso potencial, então a gente tem esse sentimento por ele. Perfeito. Entendeu? Então isso que você tem que agregar com as outras pessoas, esse tipo de sentimento, esse tipo de chamar pelo nome, fazer com que ela se sinta importante, esse tipo de coisa agrega muito numa relação. Criar um network. E deixando claro aqui, mano, o negócio que é muito óbvio, mas a gente sempre precisa falar que network não é bajulação. Não é porque eu vou fazer aquela pessoa se sentir importante, porque ela no futuro ela vai me ajudar, ela é muito poderosa, eu quero o poder dela, por exemplo. Não, mano. Não é assim, tá ligado? Não funciona Tem um assim. ditado, que eu tô sem o celular aqui, mas eu sei um ditado que é muito forte, que é assim: se você não nasceu pra servir, você não serve pra viver. O bagulho é, se você faz as pessoas mais pra frente se sentirem importantes, o sentimento de genuinidade da pessoa, de tipo querer recompensar, é muito mais forte do que a bajulação que eu tenho pra outra pessoa, por exemplo. Sim. Network Muito forte. não é bajulação. Muito forte. Isso é muito verdade. E tem até outra frase aqui. Um psicólogo agora, dessa vez, é o Hans Selye. É muito nome, muito difícil os cara, nomes. É difícil, né? É muito difícil. engraçado esses nomes que eu não faço ideia, mas Hans Selye, que ele é psicólogo, e ele falou assim, ó, que o desejo da aprovação é tão intenso quanto o medo da condenação. Pô, perfeito, mano. Real. Então, a gente ser reconhecido, a gente ser aprovado, a gente ter o sim da outra pessoa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É muito mais importante do que tu ser condenado. É como se primeiro tu aceita ser condenado, mas ser aprovado. Entendeu? É o medo de receber um não e no final receber um sim. Tipo assim, tu fica, nossa, mano, as pessoas não gostam de mim. Aí tu descobre, não, ela gosta de mim. Ela gosta. É muito mais forte essa parte do gostar, porque tu tinha o receio dela antes, tu tinha o medo de ser condenado. Mas não, tu tem a aprovação. É muito forte, mano. Pois é exatamente isso. E assim, isso é mais uma coisa... Mais uma coisa não, porque é o que a gente tá falando, né? Que agrega. É a humildade de tu reconhecer a outra pessoa, não bajular. Tem uma coisa que o Dale Carnegie fala muito no livro dele, que é
expressar para as pessoas um sentimento de genuinidade. Genuinidade, originalidade. Esse é o maior sentimento de todos que tu pode transmitir para uma pessoa. Perfeito. Porque do que tu adianta tu ficar falando, tu é um baita de um cara, tu é um esperto, tu é muito inteligente, tu é não sei o quê, só que nada daquilo for verdade. Então não adianta de nada, a pessoa do outro lado vai saber disso. Ela no momento vai ficar feliz? Vai. Ela vai expressar uma felicidade? Vai. Só que no fundo ela também sabe que não é verdade. Ela também sabe que tu tá falando pra fora. Porque a maneira que tu fala, por mais que tu seja o melhor ator do mundo, a melhor atriz do mundo, tu não consegue esconder a originalidade, a genuinidade. E quando tu realmente gosta de uma pessoa, essa parada de, por exemplo, quando ela realmente precisa de ti, mesmo que ninguém queira ajudar ela, mas tu vai estar ali pra ajudar ela porque tu gosta dela, ela gosta de ti, é genuíno. Isso aí. Tá ligado? Isso aí. E outro ensinamento aqui, avançando um pouco mais, dá pra pessoa o que ela quer. Cara, tu quer agregar, tu quer criar uma relação, tu quer criar networking, beleza. Tem aquele papinho de, cara, networking não é pedir favor, não é não sei o quê, mas como é que começa uma relação? Talvez aquela pessoa não pediu algo pra ti, mas tu fez algo pra ela, tu entregou algo pra ela. Então tem uma frase que aqui a única forma de conseguir que alguém faça algo é dar à pessoa o que ela quer. Então se tu quer que essa pessoa te reconheça, tu quer que essa pessoa te elogie, tu quer que a pessoa... dá algo pra ela, entrega. Não precisa ser físico, não precisa ser material, mas dá algo pra ela. Primeiro dá algo pra depois receber em troca. Perfeito. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Vou dar exemplo sempre. Tem um cara que eu acompanho de um podcast americano que ele tava indo atrás de convidados pro podcast dele, tá ligado? E tinha alguns convidados que ele queria chegar, mas ele não conhecia imediatamente a pessoa, tá ligado? O que ele fez, mano? Em vez de chegar na pessoa e falar, oi, meu nome é tal, queria te convidar. Ele mostrou pra essa pessoa como que ela gerou valor pra ele, deu valor pra essa pessoa, tipo assim, pô, tu me ajudou nisso, nisso e nisso, com dados específicos. Aí depois que essa pessoa respondeu e viu que era genuíno, aí ele convidou o podcast. Sim. Porque a pessoa tem o sentimento de querer retribuir. Ela pensa assim, nossa, mas eu ajudei tanto ele, agora eu quero ajudar ele, tá ligado? Eu vou participar do podcast dele. Tá ligado? O cara muito, muito louco essa parada de começar gerando valor primeiro, porque a pessoa vai ter esse sentimento de querer retribuir. É o famoso, como é que ele falou? Genuíno. É genuíno. Ele falou, como é que é? Thanks in advance. Tipo, obrigado desde agora, tá ligado? Sim. A pessoa vai querer te retribuir. Vai. É muito genuíno isso. Isso é verdade, cara. No momento, vamos botar um exemplo prático aqui. Tu tá ali passando e tal, conversando, enfim, tem uma pessoa, ela precisa de uma ajuda em relação a dinheiro. Vamos supor, tá? Ela precisa de ajuda em relação a dinheiro. Ela quer poupar mais dinheiro e ela quer uma ajuda. Sim. Tu sabe que ela tá procurando esse tipo de ajuda e tu é um cara que sabe muito sobre dinheiro, sobre como poupar, né? Finanças comportamentais, enfim. Sim. E aí, sem que ela peça nada pra ti, tu chega lá pra ela e fala, tu pode seguir isso, fazer esse caminho aqui. Dá pra ela um roteiro do que ela pode fazer. Não pede nada em troca. Aquela pessoa, por mais que não seja esse o sentido das coisas, não seja por isso que tu fez, aquela pessoa vai querer te retribuir. Em algum momento ela vai te retribuir. Entendeu? É o sentimento do ser humano. Ele quer retribuir. Ele quer retribuir. Exatamente. Tanto entendeu? no bom quanto no mal. Exatamente. Porque o sentimento de vingança também das pessoas é muito forte, né? É a mesma coisa. É isso. O ser humano vai querer dar de volta. Mas quem controla o que tu vai receber de volta é o que tu vai dar no começo. E tem uma frase aqui que eu anotei um pouco mais longa, que não tem citação, apenas apareceu no livro. Que é a tua frase. Não, droga. É assim: certa vez sucumbi ao modismo do jejum e passei 6 dias sem comer. Não foi difícil. Sentia menos fome ao final do 6º dia do que no 2º dia. No entanto, sei bem que as pessoas considerariam um crime deixar a família ou os empregados sem ter o que comer durante 6 dias. Ao mesmo tempo, eles são capazes de deixá-lo 6 dias, 6 semanas e às vezes 60 anos sem lhes dar um reconhecimento caloroso, que é quase tão desejado quanto o alimento. E é o que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui que a coisa que o ser humano mais quer é ser reconhecido, ser aprovado. Né? Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira sem reconhecer uma pessoa.
A gente quer reconhecimento. Olha só o que eu acabei de ler. Às vezes, o sentimento de ser reconhecido é mais importante do que o próprio alimento. Às vezes, a gente dá mais importância a isso do que o próprio alimento. Exemplo. Vamos lá. Moleque, vamos lá. Recentemente não, faz um mês já, eu e o Carlos a gente começou com conteúdo nos stories. Isso é interessante falar, no Instagram a gente começou com conteúdo nos stories. E tem alguns momentos que a gente faz insight, que a gente faz quiz, a gente faz algumas coisas em que eu faço um dia e ele faz outro. No momento que a gente grava um vídeo e posta, eu sei que contigo acontece isso também. A gente fica esperando e vendo o momento que vai chegar a mensagem do outro falando, pô, mano, curti, pô, foi bom. Dá o feedback, né? Dá o reconhecimento de tipo, pô, mandou bem, mano, tá ligado? Isso é um exercício que a gente tá praticando acompanhado de uma sugestão, tá ligado? Isso. Pô, gostei muito disso. E poderia fazer na próxima vez. Fazer melhor. Fazer É muito isso importante diferente. esse tipo de comunicação, que também, eu acho que fala nesse livro, que é tu substituir... Não, acho que é em outro livro que fala. Enfim. Que é tu substituir o mas Por aí. o mas, por e. Ah, filho, tu foi muito bem na prova, mas poderia ter ido melhor. Não. Completamente errado. Completamente errado. Meu filho, você foi muito bem na prova. E, quem sabe, na próxima vez você foca mais em matemática E melhor. e consegue ter um resultado ainda mais superior. Essa é a maneira. Porque o mas quebra tudo aquilo que veio antes, né? Quebra. Tu esquece o elogio, o O reconhecimento. mas fica mais alto. E tu foca só no mas. Parece que aquela pessoa tá gritando do teu lado um mas. Ah, tu foi muito bem, mas tem alguma coisa de errado. Mas isso aqui não tá funcionando bem. Não. Coloca um E. Tenta colocar isso, tu vai ver como é que muda. Referência à cultura pop, já viu Vai Dar Namoro? É, já. Já viu? As minas falam assim, pô, eu gostei muito dele, mas hoje não, Faro. É. Tá ligado? O mas é muito mais forte, É velho. muito mais forte, é muito mais forte. Tem uma frase aqui, agregando a tudo que a gente já falou aqui, que é assim, ó. Pessoalmente, adoro morangos com creme, mas os peixes preferem minhocas. Tá? Assim, quando eu saio para pescar, eu não penso no que eu quero, mas eu penso no que eles querem. Por isso, não coloco morangos com creme no anzol. Balanço uma minhoca ou um gafanhoto na frente do peixe e pergunto: quer dar uma mordidinha? Então, o insight é o que a gente falou um pouco atrás, o que a gente está falando é: entrega para aquela pessoa o que ela quer, Exato. não o que tu quer. Ah, tá, tu quer ser reconhecido. Não precisa entregar reconhecimento para outra pessoa, porque é o que tu tá buscando. Aquela outra pessoa pode estar buscando outra coisa. Ela pode estar buscando ajuda, ela pode estar buscando um bem material, qualquer coisa. Nunca dê para uma pessoa aquilo que tu quer. Por isso que tem uma coisa que eu falei para minha família, que a gente está praticando bastante, que é assim, na hora de dar um presente, né? Dar um presente. Presente. A gente não dá mais, vou dar um casaco para ele, vou dar uma calça nova, Tá. vou dar uma, sabe? A gente não faz mais isso. Porque a gente acaba dando para a pessoa aquilo que a gente gostaria de ter, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha bonito. E aí o que eu combinei com a minha família? Vamos nos dar comida. Ah, legal, tu tá de aniversário hoje? Beleza, eu vou te dar um churrascão, porque eu sei que tu gosta de um churrasco. Toma do churrasco. Ah, legal, hoje tu tá completando 1 ano de podcast, legal. Vou fazer a sobremesa que tu mais gosta. Show. Porque tu dando um alimento para uma pessoa e tu sabe que aquele alimento agrada a ela, tu vai agradar muito mais ela do que tu tentando acertar um presente material que tu não sabe. Perfeito. É. Além do alimento, também está envolvida a experiência, né? Porque, por exemplo, vocês falam, vamos fazer o churrasco. Não é só fazer, botar a carne no fogo e comer. Tem toda a troca, tem toda a conversa, tem toda a experiência de fazer o churrasquinho, os guri, né? Exatamente. Belo exemplo. Eu ia dar um exemplo, mas isso me matou agora completamente. Eu matei, né? Que triste. Posso dar um exemplo igual? Pode dar, pode da dar. Da minhoca e do morango é muito da hora, mano. Porque assim, ó, vamos lá. Digamos assim, eu e tu, a gente quer ter um baita no podcast. A gente quer fazer o melhor podcast possível. Mas a pessoa do outro lado não tá ligando pra podcast, mano. Ela quer outra coisa. Aí agora a gente faz um episódio falando como ter um baita podcast. Aquela pessoa não vai ver. Não interessa pra ela. A gente tá entregando, mas ela não quer. Exatamente. Agora, se a gente fala como fazer networking, que é o que a gente tá fazendo agora, todo mundo quer. Todo mundo quer. Tá ligado? Portanto, a única forma de influenciar as pessoas e falar sobre o que elas querem é mostrar como alcançar o que desejam. Então, traduzindo isso
ter o interesse daquela pessoa é tu dar o que ela quer, mostrar o que ela quer. Tu não vai falar com um jogador de futebol sobre vôlei. Tu não vai falar com ele sobre vôlei, tu tem que falar com ele sobre futebol. A menos que o interesse dele seja de vôlei, né? A não ser que ele curta. Mas tu vai falar com ele sobre futebol. Então... E tu pode até falar de vôlei com ele. Pode mas até ele falar não de vai vôlei. dar mínima. Mas qual desses dois assuntos vai ter mais importância pra ele? Qual desses dois assuntos ele vai mais gostar de falar, né? Com todo respeito, se vir falar de medicina com a gente, comigo especialmente, eu vou tá cagando, mano. Não ligo. Não menosprezando ninguém. Mas não é comigo, tá ligado? Exatamente. Vou te ensinar agora como operar uma pessoa, mano. Não funciona assim, né? E tem mais uma frase aqui esse é conhecido. Opa! Henry Ford. Esse é conhecidíssimo. Esse é brabo. Pra quem não sabe, Pô, aí se não sabe, pesquisa o que é um Ford no Google aí. pesquisa cobra, lá né? e você vai saber. Mas ele falou o seguinte: se existe um segredo para o sucesso, ele consiste na capacidade de entender o ponto de vista do outro e enxergar não só com os seus olhos, mas também com os olhos dele. Show. Então, isso é muito de empatia, compaixão, tu estar no lugar da outra pessoa. Todo mundo fala isso, tu tem que ter empatia com o outro, tem que ter empatia com o outro, mas não mostram como isso funciona na prática mesmo. Porque assim, na escola eu lembro das pessoas falar, tu tem que ser mais empático. Eu ficava pensando, cara, como que eu vou ser mais empático? Como? Tá bom, empatia mas como? Como que eu faço isso? Como exercitar isso? Como exercitar isso? Eu justamente... vamos supor o Henry Ford. Ele tem tinha, né? Que ele não tá mais Porque ele vivo. morreu, né? Mas ele tinha uma empresa... Ainda tem, tá. Não sei como colocar isso. O legado mas, dele enfim, continua. Exatamente. Então ele tinha uma empresa... Tá, mas eu não sei como... Ele era um empresário? Eu não sei como botar isso. Tá, mas vamos botar assim, ó. Ele era o dono da empresa. Ele era o dono da Ford. E ele precisava criar um projeto novo de carro. Né? Ele precisava criar um projeto novo de carro. Então, tu chegava lá e assim, falava pra ele, mas tu tem que fazer esse carro aqui, dessa maneira aqui, desse jeito aqui, dessa cor aqui, com a roda ali, com a coisa lá, com a suspensão colar. E aí ele fica pensando assim, tá, mas esse cara só tá falando o contrário que eu quero. Ele só tá... Então a coisa mais importante entra na cabeça da pessoa que tá do outro lado, entende por que ela tomou aquela decisão. Meu pai brigou comigo porque eu saí de noite. Entende por que ele brigou contigo. Entende por quê. Por mais difícil que pareça. Por mais difícil que pareça, entende por quê. Algum motivo tem. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida e assim, quando eu não tenho resposta para alguma coisa, é isso que eu falo. E não existe uma pessoa que consegue me contrariar. Que é assim, as pessoas falam... minha mãe perguntou esses dias... Por que as empresas... Por que a Uber se chama Uber? Eu falei assim... Não sei. Algum motivo tem. Sei. Eu falo isso. Pronto. Algum motivo tem. Então, para tudo... absolutamente... Tudo que existe na idade contemporânea, moderna... tem um porquê. Outro exemplo. Esses dias eu estava caminhando na rua com meu pai... Indo numa loja de ferramentas, né? E aí a gente conversou sobre uma árvore que ela dava uns frutinhos pequenininhos e vários frutinhos no chão. Pitanga. Não. Quem é aqui de Caxias pode conhecer uns frutinhos bem pequenininhos, assim, roxinhos. Bem pequenininhos, miudinho, não dá pra comer, obviamente. É a semente. É a semente, eu acho. Total. É a semente. Aqui na região aqui tem bastante. Tem bastante. E a gente tava comentando, mas por que será que existe isso? Aí meu pai falou, é porque uma vez tinha muitos macacos e não sei o que, e esses macacos comiam isso, passarinhos, enfim. Daí eu falei assim, tá bom. Tem um motivo. Eu falei assim pra ele, tá bom, eu não preciso saber o motivo, mas tem um motivo. Ela existe porque tem um motivo. Esses frutinhos aqui são chatos, só suja, só incomoda, a gente pisa, fica uma gosma debaixo do pé, sim. Horrível. Mas tem um motivo pra ela existir. Do mesmo jeito que tem um motivo para essa planta estar aqui, tem um motivo para essa xícara estar aqui, tem um motivo para tudo. Então tem um motivo porque o teu pai, tua mãe, teu responsável brigou contigo por tu ter saído num dia, tu ter voltado tarde para casa. Tudo tem um motivo. E é importante entender esse motivo. É difícil entender isso porque a vida não é um filme, né? Num filme, vamos lá, tem um personagem rebelde,
Mostra toda a narrativa do porquê esse personagem é rebelde, o que aconteceu, toda a criação dele e por que ele virou assim. Mas a gente não tem o roteiro da nossa vida, tá ligado? Eu não sei exatamente o que aconteceu na tua vida pra saber como é que tu tá aqui hoje, tá ligado? Pois é. Por isso que é difícil. Mas é possível. Mas é possível. Pelo menos uma mínima ideia tem como, mano. Ter uma mínima ideia do porquê que as coisas estão acontecendo, tu consegue ter. Mais que isso, mano. Assim, pode ser que tu não saiba o que dá pra pessoa, mas tu sabe o que não dá pra pessoa. Já é um ligado? baita passo. Hã? Já é um baita passo. Exato. Tipo assim, eu não sei exatamente o que tu quer ouvir agora, mas eu sei que tu não quer ouvir eu começar a te xingar aqui, por exemplo. Pô, Eu sei que tu não quer. será? Será? Tá bom. Eu sei que tu não quer que eu levante aqui agora e vá embora. Mas é que aí é uma coisa que eu quero, né, Eu Brunão? sei que tu não quer que eu levante aqui e quebre teu celular. Putz, isso de fato. Peguei agora. Mas agora tu vai me dar um novo se tu fizer isso? Não. Tá, então eu não quero mesmo. Aí, ó, agora eu descobri que tu quer um novo. Agora Olha eu sei só. o que te dá. Olha não só. que eu vá dar. Olha só. Mas eu sei. Cara, é muito importante a gente conversar com aquela pessoa sobre o que ela gosta, entender o que ela gosta e dar pra ela o que ela quer. Exato. E não o que tu quer. Perfeito. Quando tu tá conversando com uma pessoa, o assunto é ela, não você. Esse é o ensinamento mais importante entre todos os outros. Bonita frase, mano. Gostei. Entre duas pessoas, numa conversa, a mais importante é a que tá do outro lado da mesa. Porque a que tá desse lado é tu mesmo. Exato. Não é? E no momento que todo mundo perceber isso, o que não vai acontecer, mas no momento que as pessoas perceberem isso, o mundo vai ser um lugar melhor. Que clichê, né? Vamos Que começar a clichê. viajar, tá ligado? Que clichê. Nossa, vai todo mundo se unir, tá ligado? Mas tem que fazer a tua parte, mano. Tem que. Tu tem que gerar valor pros outros, tá ligado? Porque alguém vai gerar valor pra ti. Exatamente. Esse que é o rolê. E, enfim, Brunão, acho que era isso pra gente conversar hoje, porque era um episódio mais prático só. Felicidade, hein? É, só um episódio mais prático. Ah, um outro ensinamento rapidinho, agora que tu falou de felicidade. Sorria. Pô, perfeito, sorria. Sorria. Só sorri. Só sorri. Tá no momento livro, que tu- inclusive, hein? Tá no livro. Carnegie. Tá no livro. Forte. E o ensinamento dele é sorrir. Sorrir. Ah, vou ir numa entrevista de emprego, sorrir. Ah, vou ir pegar o ônibus, sorrir. Ah, vou ir falar com uma pessoa que eu não falo há muito tempo, sorrir. Sorri. Ah, eu vou falar com a minha mãe, sorrir. Sorria. Tudo sorrir. Sorria. Sorrir. Sorria. 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 Isso aí. Forte. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue nós aonde? Em todas as redes sociais, né? Forte. Ah. Vamos fazer que nem antigamente, mano. É Instagram, Não, por favor. Broadcast. Vai, daí tu passa sozinho, né? Aí Então, em tu- todo lugar, Broadcast, segue nós, deixa o like aqui. O Apoia-se tá aqui. Então, se você quiser 1 centavo, já estamos aceitando, hein? Já estamos aceitando. 10 centavos também, R$1. R$1 é interessante, hein? Forte, hein? Tá começando. É isso, mano. Mas é isso. Tá feliz? Eu tô muito feliz, cara. Que bom, mano. Melhor agora. Ah, porque eu tô aqui? Não. Ou porque eu vou embora? Não, porque eu vou embora agora. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Até a É próxima segunda. nóis.